Olá pessoal, esse é o Depósito das Exatas e vamos aqui uma revisão bem legal aqui de monômios, né? Os monômios são assuntos aí que caem bastante no nono ano, né? Oitavo ano, se eu não me engano, e também a gente vê, é claro, no ensino médio com as equações de primeiro e segundo grau, né? E também no ensino superior, a gente até vê alguns monômios, né, lá em cálculo. Então, a gente vai fazer uma revisão bem básica aqui de monômios, a gente vai ver as principais partes aqui desse assunto, né? Então, o que são monômios? Monômios, ou termos algébricos, são todas as expressões algébricas inteiras que podem ser representadas por apenas os números. Então, tem aqui 2, 5, 7, 10, alguns exemplos aqui, tá? Podem ser também algumas frações, né? Deixa eu pegar uma canetinha azul aqui. Então, é meio, né? Pode ser considerado 0,6, menos 3, números negativos também, né? Enfim, números podem ser também considerados monômios, tá? Eles podem ser também representados por apenas uma variável, né? Então, tá aqui alguns exemplos: x, y, x ao quadrado, abc, ab, a elevado ao cubo, enfim, todas as partes que tem, no, todas as partes que são representadas por letras, né? A gente chama de variáveis. Então, tá aqui alguns exemplos de monômios, né? E eles podem ser também a multiplicação entre números e as variáveis, tá? Então tá aqui alguns exemplos: 2x, 3x ao quadrado, 5b, 7a elevado à quinta potência e por aí vai. Bom, isso aqui, esse 2x aqui, 3x, é simplesmente a forma abreviada, tá? Da multiplicação 2 vezes x. Então, quando você vê um monômio assim, tá escrito dessa forma, isso significa que ele está sendo multiplicado aqui, beleza? Da mesma forma aqui, 3 vezes x ao quadrado, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Por aí vai, né? De monômios na multiplicação de números e variáveis. Bom, as partes de um monômio, né? Os monômios, eles são compostos de duas partes, né? O coeficiente e a parte literal. O coeficiente é formado pelos números de um monômio. Então, toda aquela parte que tem os números em um monômio, a gente chama de coeficiente. Então, tá aqui alguns exemplos, né? Menos 10x ao quadrado, o coeficiente dele é o menos 10, a parte dos números, tá? 2ab, o coeficiente dele é o 2. 1/3 y ao cubo, o coeficiente dele é 1/3, tá? Bom, já a parte literal de um monômio é formada pelas variáveis, né? As letras, né? Que a gente viu brevemente lá no início da apresentação, que são multiplicadas pelos números, né? Que são os coeficientes. Então, temos aqui alguns exemplos: menos 10x ao quadrado, a parte literal é o x ao quadrado. Estão todos aqui marcados de rosa, né? Então, 2ab, a parte literal é ab, 1/3 y ao cubo, a parte literal é y ao cubo. Então, uma dica para você lembrar dessa, porque essa parte é a parte literal, né? A parte das letras é a parte literal, é você lembrar, literal lembra o quê? Lembra literatura, que lembra o quê? Livros, né? E livros tem o quê? Tem letras, né? Então, essa é uma forma aqui, né, de você tentar lembrar aí para diferenciar a parte literal dos coeficientes dos monômios. Bom, é importante a gente lembrar do elemento neutro, né? O 1 invisível, tá? O 1 invisível por quê? O número 1, ele é considerado o elemento neutro nas multiplicações. Então, qualquer número que a gente multiplicar por 1, né? Por exemplo, aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. 30 vezes 1 vai dar 30. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 e por aí vai. Bom, então com isso o número 1 é considerado mesmo o elemento neutro nas multiplicações. Logo, convencionou-se a escrever desta forma aqui. A gente não precisa escrever o número 1, a gente simplesmente omite o número 1, né? Tá aqui, nesse caso aqui, 1x, a gente escreve apenas o x, tá legal? Então, de forma semelhante aqui nesses outros exemplos, né? 1ax ao quadrado é igual a x ao quadrado. A gente omite o número 1, ele está meio que invisível aqui, tá? 1mn, aqui outro exemplo, 1mn elevado ao cubo é igual a mn elevado ao cubo. Da mesma forma, com os números negativos, lembrando que a gente mantém o sinal de negativo, tá? A gente não vai eliminar o sinal de negativo, a gente omite apenas um 1, certo?
menos 1x é igual a menos x, menos 1x ao quadrado, y ao quadrado é igual a menos x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1m ao cubo, n elevado à quarta potência, é igual a menos n ao cubo, n elevado à quarta potência. Então a gente vai deixar o 1 meio que invisível, é importante a gente lembrar dessa parte aqui. Bom, já com o coeficiente zero, quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio sempre resulta em zero, porque todas as multiplicações por zero, né, vão resultar em zero. 2 vezes zero vai dar zero, 100 vezes zero vai dar zero, enfim. Então, o zero é considerado o monômio nulo, tá? Então, temos aqui alguns exemplos. 0x, o resultado é zero. 0x ao quadrado, y ao quadrado, o resultado é zero. 0m ao cubo, o resultado é zero, tá? Relembrando mais uma vez que isso aqui são multiplicações, tá, pessoal? Então, por isso mesmo que o resultado aqui vai dar zero. Qualquer número multiplicado por zero, é claro, vai dar zero. Bom, grau de um monômio, né? O grau de um monômio é importante a gente lembrar para meio que organizar, né, os monômios aí, separá-los por grau, né? E fica mais fácil a resolução, por exemplo, de operações com monômios, tá? Então, como é que a gente descobre o grau de um monômio? O grau de um monômio ele vai ser dado pela soma dos expoentes das variáveis, né? As partes das letras, né? Então, a gente, quando vê um monômio, a gente olha logo para a sua parte literal, tá aqui, né? O x ao quadrado. E a gente vai olhar para o expoente dessa parte literal, os expoentes no caso, né? Nesse caso aqui, apenas um, né? Então, a gente olha só para esse aqui. Então, tá aqui, né? O grau desse monômio é 2, porque o seu expoente é 2. Tá aqui, x ao quadrado, 2, né? Nesse caso aqui, 5a. Isso aqui é elevado a 1, tá? Então vai ficar 5a1. A gente olha para o seu expoente, então o grau dele vai ser 1, né? Bom, o 10 aqui, ele não tem a parte literal, tá? Então ele não tem variáveis, o grau dele é 0. E outros exemplos aqui, né? Menos 3x ao quadrado y, tá? Nesse caso aqui, a gente vai somar os expoentes das partes literais. Então, 2 do x aqui e o 1 do y. 2 mais 1 é igual a 3. E o grau dele vai ser 3. O grau desse monômio aqui vai ser 3. 3 quartos m ao quadrado n ao cubo. A gente vai pegar os expoentes das partes literais. Vamos somar. O resultado aqui, 2 mais 3 é igual a 5. E o grau dele é 5, tá? 6,3 y elevado à sétima potência. O grau dele é 7, certo? Então, essa é a forma da gente diferenciar, né, os monômios por grau. Bom, monômios semelhantes. Essa parte aqui é legal porque a partir dela a gente já pode fazer alguns cálculos com monômios, tá? Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, então a parte das letrinhas dele, né? Eles são denominados monômios semelhantes, tá? Ou termos semelhantes. Então temos aqui alguns exemplos de monômios que são semelhantes. Então 5x ao quadrado y e 12x ao quadrado y. Independentemente do número que esteja aqui no coeficiente, né? A gente vai verificar se a parte literal dele é semelhante. Se a parte literal dele for semelhante, eles são monômios semelhantes, tá? Independentemente do número que esteja aqui no coeficiente. Bom, da mesma forma que com números negativos, né? Independentemente do número ser negativo, decimal, esteja na forma de fração, a gente sempre tem que olhar aqui para para suas partes literais, tá legal? Se as partes literais forem iguais, esses monômios são semelhantes. Aqui, por último, esse exemplo aqui, 2m ao quadrado n elevado à quinta potência e menos m ao quadrado n elevado à quinta potência são também monômios semelhantes, tá? Aqui alguns exemplos. Bom, um testezinho rápido aqui, 3m ao cubo ao quadrado e 5a ao quadrado m ao cubo são monômios semelhantes? Dá um tempinho para pensar aqui. Eles são semelhantes? Sim, são semelhantes sim, pessoal. Por quê? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos voltar lá naquele slide. Tá aqui. Como isso aqui são multiplicações, tá? Deixa eu escrever aqui em cima.
3 vezes m ao cubo ao quadrado. A gente pode escrever ele da seguinte forma. A gente pode colocar o m ao cubo na frente, o a ao quadrado na frente, mais aqui no meio, né? E o 3 por último, né? A gente pode fazer essa dança das cadeiras aqui para organizar esses monômios. A parte literal deles, né, tem que ser obrigatoriamente igual. Então temos aqui m ao cubo, aqui também tem m ao cubo, e aqui temos um a ao quadrado, aqui também temos outro a ao quadrado. Então eu posso reorganizar esses termos aqui, 3 a ao quadrado, m ao cubo, que fica igual aqui a 5a ao quadrado, m ao cubo. Igual eu digo na forma de organização, tá? Porque esses monômios aqui são semelhantes, como eu já disse aqui. As partes literais dele são semelhantes em ambos os monômios aí, tá? Então, esses monômios são sim semelhantes. Agora aqui, exemplos de monômios que não são semelhantes. Por exemplo, 3x ao quadrado, y, e menos 4x ao quadrado, y ao quadrado. Como vocês estão vendo aqui, os expoentes aqui são diferentes. Aqui está 1, né? Nesse x aqui é 2, e nesse x aqui é 1, e nesse y aqui é 1, e esse outro y desse monômio aqui está elevado ao quadrado, tá? Então, são monômios que não são semelhantes, eles são diferentes. Da mesma forma aqui, 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado e 4x são expoentes diferentes aqui, tá? Então, esses monômios são diferentes entre si, eles não são semelhantes. Bom, a partir da semelhança de monômios, das partes literais de monômios, né, com monômios de partes literais iguais, semelhantes, é possível a gente realizar cálculos de adição ou subtração, multiplicação e divisão. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos, né, e depois a gente vai fazer vários exercícios aqui em outros vídeos, né, que eu vou postar mais pra frente aí. Bom, vamos começar pela adição e subtração. Na adição e subtração de monômios, a gente vai somar ou subtrair monômios com a mesma parte literal, tá legal? Então, temos aqui um exemplo, 6x mais 4x, são monômios semelhantes, tá? As partes literais deles são semelhantes, estão ambos os x aqui estão com o expoente 1. Com isso a gente pode somar tranquilamente. Você pode fazer direto aqui 6x mais 4x mais 10x, ou pode colocar em evidência aqui, tá? Como x é um termo em comum entre esses dois monômios aqui, a gente vai colocar em evidência 6x mais 4 vezes x. Fazendo a distributiva aqui, a gente encontra o mesmo resultado lá, tá? Então, 6 vezes x, 6x, 4 vezes x, 4x. Então, na soma, a gente, o x em evidência, soma o que está dentro do parênteses, e o resultado aqui é 10 vezes x, ou 10x simplesmente, tá? Aqui outro exemplo, né? 3 mais 2y mais 2, a gente vai somar aqui esses monômios com grau semelhante, né? Grau zero aqui. Então vai ficar o seguinte, 3 mais 2 é igual a 5, e o 2y fica aí separado, não vai somar com ninguém, tá? Porque não tem outro monômio semelhante a ele. Aqui embaixo mais um exemplo, né? 4x mais 2y mais x ao quadrado mais 3y mais 2x. Simplesmente aqui a gente organiza por grau, né? Por isso que é importante a gente saber o grau dos monômios, tá? Para facilitar aqui os nossos cálculos. Então, organizando aqui, fica 4x mais 2x mais 2y mais 3y mais x ao quadrado. O resultado aqui da soma, 4x mais 2x, vai dar 6x, 2y mais 3y vai dar 5y, e o x ao quadrado fica avulso aqui. E tá aqui o resultado do nosso monômio. Ou outra forma aqui, organizando por grau, né? Então, fica aqui o de maior grau na frente, x ao quadrado, mais 6x mais 5y. Ambos são aqui graus semelhantes, então não importa qual ordem eles ficarem aí, tá? Também tá certo, tá? Que os resultados aqui são semelhantes. Então, essa é a adição e subtração de monômios, tá? Assim, eu não coloquei um exemplo aqui de subtração, mas a gente faz o mesmo processo. Por exemplo, 2x menos x mais 3y ao quadrado menos y ao quadrado. A gente vai fazer a subtração aqui dos termos com a mesma parte literal. Então, 2x menos x vai dar x,
Isso aqui é meio que o 1, né? Aquele esquema lá do invisível, a gente não precisa colocar ele aparentemente no monômio, mas ele está presente aqui, tá? Então, 2x menos 1x dá x, mais 3y ao quadrado menos y ao quadrado, lembrando do esquema do 1 invisível, tá? Isso aqui vai dar 2y ao quadrado. Então, essa aqui é um exemplo bem rapidinho aqui de subtração de monômios, tá? Bom, já na multiplicação, a gente precisa recordar de uma das propriedades das potências, na qual, na multiplicação com bases iguais, né, a gente mantém a base e soma os expoentes. Por exemplo, aqui, 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2, 3 mais 2, mantém a base, né, 2. E o resultado aqui é 2 elevado à quinta potência, tá? Então, a gente precisa relembrar aqui dessa propriedade especificamente das potências. Então, para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Falei igual cebolinha agora, tá? Entre si. Agora tá certo. Então, aqui, né, um exemplo. 3x vezes 7x. Aqui eu só abri, tá? Só coloquei essas multiplicações aqui por extenso. Então, isso aqui é 3 vezes x vezes 7 vezes x. Aqui eu só arrumei, tá? Coloquei os coeficientes na frente e as partes literais aqui para trás. Então, fica 7 vezes 3 vezes x vezes x. O resultado aqui é 7 vezes 3, né? A gente multiplicou os coeficientes. 7 vezes 3, 21. E a gente fez o processo da multiplicação aqui das partes literais. Lembrando que eles têm o expoente 1 aqui. Então a gente usa esse mesmo princípio aqui, mantém a mesma base, que ela aparece aqui, x, e soma os expoentes, 1 mais 1, e o resultado aqui é 21 vezes x ao quadrado, ou simplesmente 21x ao quadrado. Esse é o monômio que a gente encontrou aqui através da multiplicação. Bom, mais um exemplo aqui, menos 3x vezes 2x vezes 4y. Lembrando que eu fiz o mesmo processo aqui, só coloquei por extenso, então vai ficar menos 3 vezes x vezes 2 vezes x vezes 4 vezes y. Aqui eu já arrumei, né? Coloquei os coeficientes aqui na frente e as partes literais em seguida. Menos 3 vezes 2 vezes 4 vai dar menos 24. X vezes x, a gente mantém a mesma base. E soma os expoentes, né? Aqui tá 1, 1. Então, e o y a gente mantém ele aqui, tá? Na multiplicação. Então, o resultado desse monômio aqui vai ser menos 24x ao quadrado y, tá? Então, essa é a multiplicação, um exemplo aqui prático da multiplicação entre monômios. Bom, já a divisão a gente também tem que relembrar de uma das propriedades da potenciação, tá? Na divisão de potências com a mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, tá? Com A diferente de zero. Bom, na divisão de um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si. Então, a gente vai dividir as partes dos números entre si e as partes literais, né, as partes das letrinhas entre si. Lembrando que as letras, as partes literais que são semelhantes, a gente vai multiplicar entre si, tá? Não esquecendo que ambas as partes multiplicam entre si, tá? Então, a gente faz a seguinte coisa aqui. A gente faz o seguinte, tá? Então, aqui fica 12 dividido por 4 vezes, não esquecendo da multiplicação, tá? Y elevado à quinta potência sobre y elevado ao cubo. Tá aqui, né, as continhas, né, que eu já fiz. 12 dividido por 4 dá 3. Aqui, na divisão das partes literais, como são semelhantes, né, a gente mantém a mesma base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, o resultado aqui, 3y ao quadrado. É esse monômio através da divisão a gente encontrou aqui. Outro exemplo aqui é 20a elevado à quarta potência b dividido por menos 5ab. Então, lembrando que a gente coloca parte por parte, né, um embaixo da outra. Então, a gente coloca os coeficientes. 5 vezes a elevado à quarta potência sobre a e b ao quadrado
sobre B. Tá aqui, né? Então, 20 dividido por menos 5 dá menos 4. Aqui, A elevado à quarta potência dividido por A gente mantém a mesma base, tá? Já que são semelhantes, A, e subtrai os expoentes. 4 menos 1. Da mesma forma, a gente faz com esse termo aqui, tá? B ao quadrado dividido por B, a gente mantém a mesma base e subtrai os expoentes. O resultado aqui é menos 4 vezes A elevado ao cubo, vezes B, ou simplesmente menos 4A elevado ao cubo B. Esse é o nosso monômio. E por último, temos a potenciação de monômios. A gente mais uma vez utiliza das propriedades das potências. Então, vamos ver, vamos utilizar aqui essa propriedade e essa aqui. A propriedade aqui é a potência de potência, tá? Então a gente mantém a mesma base e multiplica os expoentes, tá? O que está dentro do parênteses e o que está fora do parênteses. Bom, já nesse caso aqui, a gente meio que faz uma distributiva do expoente para ambos os termos que estão dentro dos parênteses, tá? Então, a gente distribui esse n aqui, né? Esse expoente aqui. Então vai ficar A elevado a n vezes B elevado a n. Então aqui alguns exemplos, né? Menos 10A elevado ao cubo ao quadrado. A gente pode fazer da seguinte forma, tá? Menos 10A elevado ao cubo. Já que isso aqui está elevado ao quadrado, né? É esse termo aqui multiplicado por ele mesmo, tá? Menos 10A elevado ao cubo. Ops, deixa eu melhorar aqui um pouco. Bom, tá legal aqui. Já escrevi aqui embaixo, né? Então, a gente faz o mesmo esquema, multiplica parte dos coeficientes com os coeficientes e parte literal com a parte literal. Então, menos 10 vezes menos 10 vai dar 100, né? A elevado ao cubo vezes A elevado ao cubo, a gente mantém a mesma base, que é o A, e soma os expoentes. 3 mais 3 vai dar 6, então esse aqui é o nosso monômio. 100A elevado à sexta potência. De forma mais simples, a gente utiliza dessas propriedades aqui. Então, a gente vai meio que fazer uma distributiva desse expoente 2 aqui. Então, ele vai ser distribuído aqui para esse 10 e para esse A elevado ao cubo. Lembrando que aqui, né, a gente utiliza dessa propriedade aqui, tá? Já que aqui dentro é uma potência e aqui fora também é outra, a gente vai utilizar desta propriedade aqui. Então, vai ficar menos 10 ao quadrado vezes A 3 elevado a 3 vezes 2, né? A gente está utilizando aqui, lembrando mais uma vez, essa propriedade aqui. Então, menos 10 ao quadrado vai dar 100. E A elevado a 3 vezes 2 vai dar 6, né? Então, esse é o resultado aqui desse monômio, né? Que é semelhante... Ops. Que são semelhantes aqui, né? Então são duas formas diferentes da gente chegar no mesmo resultado, por isso mesmo que a matemática é uma ciência exata, né? E muito legal aí de se aprender. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim da nossa revisãozinha de monômios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal e gostou do nosso conteúdo aqui, se inscreve aí para continuar acompanhando aqui a nossa jornada nas ciências exatas. Beleza, pessoal? Então, um abraço, até a próxima. A gente vai resolver mais exercícios, tá legal? De monômios e de outras partes da matemática. A gente vai avançar aí. Então, um abraço, até a próxima. Valeu, fui!